endividada, ela se casou, lua de mel, mas agora ela tá de volta. E a gente vai falar de um assunto interessante, que é o treino em jejum. É um assunto polêmico, por isso convido todo mundo a participar do assunto. Mas por que a gente convidou a Paulinha Castilho? Porque ela acabou de me contar, inclusive, bem-vinda. Tá ainda mais bonita, sorrisão. Obrigada, feliz, beijo né? pro maridão, tá te fazendo muito bem. Na verdade, esse tema, treino em jejum, então, foi o tema agora da sua tese que você... Vou apresentar mestrado daqui 2 semanas. Você vai apresentar... Mestrado não, especialização. Jura? Então, Exatamente. Esse é o assunto? É. Então, ninguém melhor pra falar sobre isso, porque você deve estar, assim, a fundo e vendo isso de assunto. há muito tempo, nesse ano inteiro, né? Vamos lá, Paulinha. A gente tá até com um nome aqui que vocês estão vendo, ó. Vamos lá. Treino em jejum emagrece? Essa é uma das perguntas que a gente vai responder com a nossa pauta. Vamos começar com uma imagem na tela? Vamos. Te pergunto, qual é a diferença para um indivíduo? Através dessa imagem a gente vai poder entender um pouquinho. Quando o indivíduo se alimenta e vai treinar, e um indivíduo que não se alimenta, ou seja, está em jejum e vai treinar. Vamos lá. Quando você está em jejum, você não tem carboidrato disponível para conseguir transformar aquilo em energia. Certo. Então, o que seu corpo faz? Ele vem e faz ele precisa de glicose para funcionar. Então, essa glicose, a gente pensa que é para queimar gordura, mas ela também precisa ir para o cérebro, precisa fazer outras funções para outros órgãos. Perfeito. Quando não tem o carboidrato disponível, o nosso organismo ele utiliza o meio de energia vindo do tecido adiposo para fazer a quebra de gordura chamada lipólise, que transforma em ácidos graxos, que são os triglicerídeos, que vão ser metabolizados no fígado. Olha. E vão disponibilizar a gliconeogênese para vir para a glicose, para fazer a parte de manutenção cerebral e muscular. Então, quando você não se alimenta do carboidrato, que vai ser aí a primeira fonte de energia, o organismo tem que retirar essa energia da gordura. Exato. Diretamente. É a gordura que está estocada, certo? Exato. Só que o que acontece? Ele tem que fazer tudo isso, coitado do corpo, né? Ele tem que fazer tudo isso. Aí, só que para eu conseguir transformar o tecido adiposo, a célula de gordura, em ácido graxo, eu preciso de energia. Então, eu preciso de carboidrato para fazer isso. Um pouquinho, precisa. E se eu não tenho, eu vou tirar a energia do meu músculo, da minha proteína. Então, para fazer essa transformação, para vir para todo esse complexo da via, eu acabo tirando energia da proteína e acabo perdendo músculo. Eu entendi. Então o negócio é o seguinte, para quem deu uma lida que treino em jejum emagrece, de fato emagrece. Emagrece. Até quanto a gente pode dizer a mais do que uma pessoa que se alimentou e foi treinar? Então, aí que é curioso, porque o pessoal fala, o treino em jejum, ele consegue queimar 40% a mais de gordura do que um treino que não é em jejum. Tá. Só que se você for fazer esse valor relativo virar absoluto, isso só dá 5 gramas a mais. É bem pouco. É muito pouco, para um sofrimento que às vezes você tem, um desgaste, né? E o que acontece também? Nesse treino em jejum, você tem, no pós-treino, uma baixa no seu metabolismo. Diferente de um treino que, se você consumisse carboidrato corretamente, você teria um aumento do metabolismo em até 24 horas. Você continua queimando gordura mesmo não treinando mais. Exatamente. Mais ou menos isso. Com certeza. Só que, então agora que eu tô me ligando, o porquê daquele texto que você me mandou, que eu li, que eu falei, mas peraí, esse texto, eu entendi uma parte dele, eu falei, mas aonde ele vai entrar nesse assunto? Vou explicar pra vocês. Paulinha trouxe aqui alguns suplementos. Exato. Então, os segredos, né? Os segredos. Quem treina não fala. Quem treina não fala que usa. Não. Bom, eu na verdade me pergunto, eu realmente não uso, tá? Por isso que eu quero aprender aqui com ela qual é essa dica, porque eu achei um negócio interessante. Me diga se eu tô certa ou se eu tô errado, os meninos vão mostrar aqui alguns suplementos, a gente já vai dizer o que é o que aqui. Para o organismo não usar o músculo como fonte de energia num treino em jejum, naquele que a pessoa não vai comer o carboidrato, tá? Não comeu nada, ela precisa disso? É isso? Exatamente. Quando você faz o uso do suplemento associado à atividade física, você, principalmente o BCAA, ele é um aminoácido de cadeia ramificada, que ele é anticatabólico. Então, aquela parte de pegar a energia muscular para transformar a gordura em ácido graxo e conseguir queimar, a parte do catabolismo muscular, o BCAA não deixa.
Então, ele mesmo estimula a produção de insulina para que você não faça o caminho inverso. Para que você não perca músculo. Exatamente. E o BCAA é um suplemento de quê? O BCAA é um aminoácido de cadeia ramificado, que tem a leucina, a isoleucina e a valina. Então seria proteína, digamos. Ele faz parte de uma composição inteira. Ele é as proteínas, se você quebrar, elas viram aminoácidos. Então ele é um grupo de aminoácidos que compõe uma proteína. Então, para que você treine com segurança em jejum e vale a pena, sim, faça valer a pena, tem que usar o suplemento. E o suplemento é o BCAA. E aí você não vai em jejum. Porque às vezes as pessoas pensam em jejum é comer. Não. A partir do momento que você toma água, você já não está em jejum. Entendeu? A partir do momento que você consome alguma cápsula, já não é mais em jejum. Então, o uso do BCAA, as pessoas falam, eu treino em jejum, mas eu tomo BCAA, então você não treina em jejum. Entendi. Você tem todo aquele gasto energético que é intenso, né? Que a gente tem exemplos aqui. Exatamente. Porém, quem treina em jejum, a gente pede para fazer uma atividade 100% em jejum, uma atividade física leve, quase moderada. Para que você também não tenha um desgaste onde você tenha risco de hipoglicemia, que você pode até falecer por conta disso. É perigoso, né, muito Paulina? perigoso treinar em jejum. Então tá, então peraí. Vamos voltar aqui, que agora eu vou criar uma situação. A gente tem daqui a pouquinho 2 convidados, a gente vai mostrar o treino, tá aí. Os meninos, Fábio tá aí e a Carol, né, minha xará, bem-vinda. Treina também. Mostra de novo a Carol. Olha o corpo da Carol, olha o braço da Carol, mini sessão de consumo. Sempre falo isso, olha isso. Treina, até a gente vai bater um papinho pra ela contar aí algum segredinho, olha lá. Olha isso. Exibida, né? Menina, toda definida. A gente vai chegar lá. Paulinha, antes da gente ir pra parte prática e conhecer aí um pouco de atividade física ligada a esse treino em jejum, assim, se a pessoa não ingerir o BCAA antes, ingerir outro suplemento, ele vai fazer a mesma coisa? Por exemplo, o whey da vida. Ou não, nesse caso específico, é o BCAA que é a melhor opção para garantir aí essa queima de gordura? O whey tem BCAA, porém ele tem outras proteínas que já não estimularia uma degradação de gordura igual se você tomasse só o BCAA isolado. Entendi. Porque o BCAA ele é muito usado antes e depois do treino. Ele tem as substâncias que ativam diretamente a mTOR, que faz toda a parte de síntese muscular, aumento do músculo, hipertrofia, e tem os agentes anti-inflamatórios, para que você não tenha dor no pós-treino. Entendi. Só que tem gente que fala, eu vou treinar em jejum, termina o treino e come um monte. Também não adianta. Também não adianta. Aí o que deve ser feito? O ideal seria, se a questão é emagrecimento, ele faz uma reposição no pós-treino, pode consumir o BCAA também, porque ele vai continuar estimulando a insulina e vai alimentando o músculo, porque você tem um catabolismo pós-treino, que não pode ser feito, né? Tá. Ou até mesmo usar de suplementos como whey protein. Depois do treino. Depois do treino, numa dosagem correta. E não comer, de repente comer um sanduíche, pão e outros. A tapioca está super na moda, só que ninguém sabe que a tapioca, se não acrescentar uma fibra, ela tem o mesmo índice glicêmico do pão. Né? Então, as pessoas, elas estão, por conta da mídia, isso faz bem, isso não faz, tem que estipular ao público a situação e a rotina daquela pessoa. Porque o que faz bem pra você, às vezes, não faz bem pra mim. Concordo. Então, tem que levar um pouquinho mais a sério isso. Mas pra aumentar, então, assim, agora falando bem a verdade, a gente só fala a verdade aqui. Pra aumentar a queima de gordura, é legal. Não come nada, vai treinar em jejum. Toma a quantidade que nutricionista ou nutrólogo vai estipular desse BCAA e vai treinar. Exato. O treino em jejum é em jejum com BCAA. Com BCAA. Exatamente. Você ainda pode usar estimuladores que são os termogênicos. Aqui eu trouxe um. Ó, que legal. Não precisa gastar muito dinheiro. O termogênico com cafeína já consegue acelerar o seu metabolismo numa dosagem adequada. Associado com o BCAA, você tem uma queima de gordura maior. Porém, não são todas as pessoas que podem fazer isso. O mais indicado são para pessoas que precisam perder muito peso. E conversar com um profissional, não vai fazer isso de cara. Mas é muito interessante essa explicação. É uma pulga atrás da orelha que você começa a pensar, poxa, eu posso ter um resultado um pouquinho mais rápido. Eu tenho mais perguntas para ti. Já tem perguntinha na tela, diretor? Então deixa eu fazer essa pergunta enquanto estão colocando a perguntinha na tela. E quem quer se alimentar
Vou comer lá o meu carboidrato bonitinho, minha proteína bonitinha, que a nutricionista me passou antes do treino, mas também quer tomar o BCAA. E aí, dá uma complicada, aumenta, diminui a queima de gordura? Muito pelo contrário. O BCAA, ele atinge, por conta da leucina, o mTOR, que ele faz síntese proteica. Então, se você tem uma alimentação adequada pré-treino, onde você tem carboidrato e proteína na quantidade adequada, mais o uso do BCAA, além dele estimular a sua termogênese no pré-treino, dar vontade de você treinar, ele vai conseguir aumentar diretamente a síntese proteica através do mTOR. Então, você tem um ganho muscular melhor e o efeito anti-inflamatório, porque tem gente que treina e não consegue nem andar no dia seguinte, né? Então, isso, por um lado, é bom, porém, você não consegue desenvolver as atividades. Tem gente que não consegue nem levantar o braço depois, aí também não adianta. E o BCAA tem esse efeito anti-inflamatório também. Que legal, Paulinha. Gostei desse negócio. BCAA é muito bom. Gostei disso. Vamos colocar a perguntinha na tela, então. Vamos ver quem escreveu pra gente. Beijo pra Nandinha. Ó, linda foto. Obrigada pela pergunta. Faço aula então de spinning e tal, aula funcional há um mês. Às vezes só toma água. Posso comer uma fruta para não ir em jejum? Vamos apresentar agora então os nossos convidados também. Fábio, bem-vindo. Prazer é nosso. Conta para todo mundo qual é o seu sobrenome. Brujosov, Fábio Brujosov. Pois é, eu pedi para que ele dissesse o sobrenome, vocês já entenderam o porquê. Bem-vindo, querido. Obrigado. Ele é especialista então em treino funcional. E a Carol, bem-vinda. Adorei, viu? Você tá de parabéns. Vamos fazer o seguinte, Paulinha vai ficar aqui do meu lado e agora eu te pergunto, você como especialista então em treino funcional, como personal, o que você acha, qual a sua opinião do treino em jejum? O treino em jejum. Então, primeiro, temos que fazer uma pergunta bem básica. Para que você vai fazer o treino em jejum? Tá. Você está querendo emagrecer? Você está querendo ganhar peso? Você quer hipertrofiar? A maioria das pessoas que fazem treino em jejum querem emagrecer. Quer emagrecer, quer perder gordura. Perder gordura. Como a doutora falou, não adianta você querer fazer um treino em jejum e se alimentar à noite com carboidrato e treinar de manhã pensando que está em jejum, porque não vai estar. Entendi. Certo? Não adianta você acabar o treino em jejum e se alimentar pesado depois do treino em jejum, que não vai fazer efeito nenhum. Entendi. Certo? É a primeira coisa que precisamos entender. Então, com orientação, rola legal. Rola legal. Aí entra a orientação. Tá. Você tem que ter um especialista da área de educação física, junto com o nutricionista, para compor esse quadro para você. Você precisa de obter algumas diretrizes para o treino. Então, por exemplo, eu vou fazer o que com o meu treino? Vamos começar mostrando? Vou fazer um treino com ela, HIIT. O HIIT ele vai potencializar essa queima de gordura. Então, ela vai ficar na lateral. Vamos imaginar que a gente vai fazer uma série de 1 minuto e meio, tá legal. Certo? Então essa série começa com agachamento. Então ela fica 1 minuto e meio de agachamento. Isso. Aumentando intensidade, aumentando intensidade, aumentando intensidade. E vai. Certo? O nosso treino ele vai compor 6 exercícios de 1 minuto e meio. Acabando esse 1 minuto e meio, a gente vai repetir os 6 exercícios mais 1 minuto. Faz mais um então para dar tempo da gente mostrar mais. Vamos Agora a gente vai sair daí e vai entrar numa flexão de braço. Ela tem um colchonete. Direto, sem descanso, sem descanso. Já tá entra legal. na flexão de braço. Vai, mais 1 minuto e meio. Mais 1 minuto e meio. Entendi. Acelerando. Quantas vezes a gente vai repetir esses 6 exercícios? 3 vezes. 3 vezes? De 1 minuto e meio uma vez só. Tá. Agora ela vai subir e já vai mostrar um afundo. Tá legal. Já vai entrar mais 1 minuto e meio de afundo. Carol aguenta lá. Carol aguenta, aí. ela é forte. E vai. Trabalha pra isso. Isso, ó. Vamos lá. 1 minuto e meio, vai. 1 minuto e meio de afundo. Tá. Saiu do afundo, ela vai fazer um exercício de agilidade. Então ela vai lateral e salto. Lateral, salto. Lateral, Adoro isso. Salto. Adoro. Lateral, salto. Tá. Lateral, salto. E agora ela entra num burpee. Mais 1 minuto e meio de burpee. E depois, as outras repetições são de quanto tempo? 1 minuto. 1 minuto? 1 minuto. É os mesmos exercícios. E a terceira? A terceira, 30 segundos. Ah, então é 1 minuto aumentando e meio. intensidade. Entendi. Saiu do burpee, ela entra no abdômen agora. Abdômen, vamos lá. Virou 6 exercícios aí já. Abdominal. Isso, Fábio. Pronto. Fez 1 minuto e meio isso daí, acabou 1 minuto e meio, entra nos mesmos exercícios por 1 minuto, saiu de 1 minuto, entra nos mesmos exercícios por 30 segundos. Vai dar em torno de 20 minutos. 20 minutos de treino, em treino intenso. Qual é a regra? Tem que aumentar a intensidade a cada virada de treino. E fazer todos esses que você pega todos os músculos. Todos. Gente, resolvido o treino. Dá pra fazer em casa, né? Não tem material nenhum, tá fazendo. Lógico. Cansou, Carol?
Cansou. Aí, ó, cansou, tá vendo? Mas, ó, tá dando tempo. Tá dando e tempo. esse, na verdade, é o objetivo. O objetivo é você subir a frequência cardíaca para ter uma maior queima calórica. E fazendo isso em jejum com as dicas que a Paulinha passou com o BCA, não tem erro. Não tem erro. Pode fazer. Obrigado, Carol. Eu amo de quando. ouro. Não, eu adoro quando você traz convidados novos aqui pro programa. muito bom. Fábio, volta, vamos fazer mais. Carol, Vamos fazer gostei. mais. Você vai ser aí a nossa, né? Peraí. Exemplo de treino. feminino. Quem quiser entrar em contato com a querida Paulinha Castilho, diga lá, site Insta, manda bala. Bom, o site é saborintegral.com.br. Isso. O Instagram é @NutriPaulaCastilho. E quem quiser saber um pouco mais sobre nutrição esportiva, 41 13 2806 para marcar consulta. Muito bom. Agora, Fábio, onde é que a gente encontra? Instagram, fabiob.coach. Isso, fica mais fácil. fabiob.coach. E no telefone 98809-1818. Vou falar de novo, 988091818. Entre em contato com o Fábio, que também manda super bem. Você volta, né, querido? Volto, lógico. Muito obrigada, Carol. Obrigado a você. Muito obrigada. Paulinha, arrasou, amei as Obrigada, explicações. Tava com muita saudade. Também.